Olá, meu nome é Rodrigo. Mais uma vez estamos dando continuidade aos nossos estudos, as parábolas de Jesus. Estamos na lição 14 e hoje nós vamos falar sobre o administrador infiel. E quero incentivar você a se inscrever no canal, clique no sininho para você poder receber todas as notificações. Nossa parábola então, versículo-chave do nosso texto, a parábola do administrador infiel, Mateus 10, versículo 16, diz assim: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muito bem, vamos então ver a leitura da parábola, Lucas 16, versículos de 1 a 13. Nós vamos seguir o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Versículo 1 então diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Então lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos a compreensão necessária acerca desse texto tão rico, os ensinamentos tão necessários para o nosso viver, nos ajuda a aplicar isso em nosso dia a dia. Te pedimos, ó Deus, entendimento do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o que nós podemos entender? Qual é o contexto da parábola? Essa parábola ela tem um desafio de interpretação, hermenêutico, que nós precisamos entender isso com bastante precisão. E aí a pergunta é: Jesus, será que ele está elogiando a atitude desonesta do administrador ímpio? Será que ele está louvando essa sua atitude de desonestidade? Então, nós vamos fazer um adendo aqui ao nosso estudo, antes de entrar diretamente no texto, porque nós precisamos lembrar e relembrar conhecer uma regra bem importante dentro de uma ciência chamada hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Como nós devemos interpretar corretamente passagens que parecem ensinar uma contradição? Como é que Deus, sendo justo, sendo verdadeiro, pode elogiar uma atitude desonesta? Porque a nossa primeira leitura, ela pode parecer que é isso que está acontecendo aqui. Mas há duas regras importantes. Então, a primeira regra da interpretação bíblica diz assim: a interpretação de um texto não claro não pode contradizer a de um texto claro. Então, se nós temos diversos textos que falam que Deus é fiel, que Deus não pode mentir, que Deus não se alegra com a mentira, então a gente não pode olhar para esse texto e entender que é isso que está acontecendo. A segunda regra
A palavra de Deus nos ensina com bastante clareza que Jesus não pode pecar porque ele é Deus. 1 Pedro 2, 22, 1 João 3, 5, Isaías 53, 9 nos ensina isso. Então, Jesus nunca poderia estar concordando com uma atitude desonesta. Qual é a conclusão, então, que a gente tem que abordar esse texto? De que forma? O Senhor Jesus jamais elogiaria uma atitude desonesta, porque ele não pode pecar. Então Jesus ele não está dando um ensinamento que está sendo incoerente com a sua própria natureza, com a sua própria pessoa. Então nós precisamos ajustar não a interpretação de Jesus, da pessoa dele, mas do nosso entendimento acerca daquilo que ele está ensinando. Então, como é que nós podemos entender? Jesus ele está elogiando a atitude desonesta desse administrador iníquo? Não. O que ele está ensinando é a necessidade de prudência em relação aos bens materiais. Esse é o centro da parábola. Essa é a ênfase do que o Senhor Jesus Cristo está explicando para os seus discípulos. Então, sobre o que é o ensino? Vamos olhar a parábola, os detalhes. Eu acho que isso vai ajudar a gente a poder compreender bem o ensinamento do Senhor Jesus. Olha lá, primeiro vamos destacar aqui os personagens, o homem rico e o seu administrador. Então você percebe aí que o homem rico, ele descobriu que o seu administrador estava desperdiçando os seus bens. Agora nota, o texto não está dizendo em nenhum momento que houve desonestidade da parte do administrador, mas fala de uma má administração, uma má gestão. E de alguma maneira ele não estava sendo correto ou estava falhando no modo dele administrar. O verbo defraudar, nós temos na revista atualizada, significa dissipar ou dispersar. Versículos de Lucas capítulo 15, versículo 3, Marcos 14, 27, aparecem essas palavras traduzidas do mesmo termo. E qual é a situação do administrador? Situação triste, né? O Senhor demite o administrador e mandou que ele prestasse contas antes de ir embora. Então, ele vem a saber dessa má administração, dessa má gestão por parte do seu servo, e aí ele toma a decisão de demitir. Mas para isso, ele tem que prestar contas. E o que acontece? O administrador não nega a acusação, mas ele fica numa situação muito difícil, porque agora ele reconhece a sua inaptidão para outro tipo de trabalho. Olha o que ele diz no versículo 3. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. E qual é o jeitinho, então, do administrador? O que ele faz? O administrador, ele engendra, ele planeja, ele tem um plano astuto para garantir o seu futuro. O que ele faz, então? Ele vai e garante que os devedores do seu ex-patrão agora tivessem uma dívida moral com ele. Então, o que ele faz? E aí você tem o elogio do servo, do Senhor, sobre o administrador. Olha o versículo 8 comigo, se você está com a sua Bíblia aberta. Se você não abriu, agora é a hora de você abrir, de você ligar a sua Bíblia. No versículo 8, eu vou ler aqui na atualizada, diz assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então o elogio não foi porque ele foi desonesto, não é esse o elogio do Senhor aqui da parábola, mas porque ele foi extremamente astuto, ele foi sagaz, ele foi esperto, o modo como ele planejou para que ele pudesse ter esses outros devedores com essa dívida com ele. Então, outro detalhe importante aqui é entender que o Senhor na parábola não é Jesus e também não é Deus, mas é o homem rico da história, daquilo que Cristo está relatando, a quem esse administrador defraudou. Okay? Ele também era um homem iníquo. Por isso ele elogia a sagacidade do administrador. Ou seja, aqui na parábola que Jesus está contando, esse senhor, ele também não é um homem honesto,
mas ele está reconhecendo nesse seu administrador a sagacidade, ou seja, o que a gente entende é que esse homem está dizendo assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu podia ter feito isso, eu poderia ter esses outros homens na minha mão, mas o administrador infiel, ele fez isso. Então, é isso que é a percepção que a parábola está apresentando. Qual é a aplicação da parábola para nós? Eu acho que algumas aplicações bem pertinentes. A primeira coisa que nós podemos aplicar é por que Jesus usa algo tão claramente desonesto para ensinar uma verdade espiritual. Por que usar uma história desse administrador infiel para ensinar uma verdade espiritual? Jesus, ele não recomenda a desonestidade do administrador. Não é esse o ponto que Jesus está destacando. O que ele está destacando é essa sagacidade do administrador para usar recursos econômicos para objetivos não econômicos. Ou seja, ele usou os bens que tinham para fazer amigos. É isso que Jesus está destacando. Também, o que ele diz, os que não amam o Senhor demonstram mais astúcia nos negócios terrenos do que os filhos de Deus demonstram sabedoria nos assuntos que afetam o serviço do Senhor. Muitas vezes, pessoas que não são cristãs, elas têm muito mais a mente focada do que muitas vezes nós deveríamos ter. Nós que estamos conhecendo Deus, muitas vezes nós não nos atilamos para focar nossa mente e usar de um modo proveitoso. Olha aí outra frase. Será que estamos tendo o mesmo cuidado com o dinheiro destinado ao serviço de Deus quanto temos com o que é destinado ao nosso uso? Será que nós somos bons administradores daquilo que Deus nos tem dado também? Então devemos ser cuidadosos sobre isso. Segundo ensinamento, segunda aplicação, por que Jesus recomenda fazer amigos a partir de riquezas de origem iníqua? Quero que você olhe comigo o versículo 9. Versículo 9 diz assim: E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, como diz na NVI. Ou seja, o dinheiro ele é usado como uma arma, um instrumento. Ele é um dos maiores poderes da sociedade humana, da sociedade em que nós vivemos. O dinheiro ele deve ser capturado, deve ser subjugado, usado para um propósito mais grandioso. Nós já falamos sobre isso nas últimas parábolas, sobre o uso dos bens. Mas é interessante como Jesus ele volta sobre essa ideia desse controle sobre o dinheiro e não sobre ser controlado pelo nosso dinheiro. Nós somos chamados para usar o dinheiro para o progresso do reino de Deus. Então isso envolve buscar ter sabedoria do Senhor. Então a pergunta que vem é: onde, quando acabar a riqueza, devem estar os amigos que fizemos através dela? Essa é a pergunta que fica por detrás do texto que Jesus está explicando. Quando essas riquezas acabarem, onde é que nós vamos encontrar esses amigos? Então a resposta de Jesus, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, devemos usar nossos bens para que possa ser um instrumento para que pessoas possam ser levadas para o céu. De forma bem resumida é isso. Você tem usado seus bens com sabedoria para que pessoas possam conhecer Cristo, o seu viver, a modo como você administra os seus bens, as pessoas que estão ao seu redor. Você talvez tenha contato com pessoas que eu nunca vou ter dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, pode ser empresários, gerentes, administradores. De que maneira você pode usar isso que Deus tem lhe dado para que essas pessoas possam conhecer Cristo? É isso que Jesus está querendo dizer. Precisamos ser inteligentes, sagazes, sábios, não de modo desonesto, não de modo incorreto, não de modo injusto, mas usar para um benefício bom, positivo, proveitoso. Então, o nosso desafio final é: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus ele termina o último versículo dessa parábola, ele faz a aplicação direta. Ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores.
pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem você está servindo? Quem é o seu verdadeiro Senhor? Os seus bens? Aquilo que você tem em suas mãos? Porque, na verdade, tudo isso ele vem de Deus. E se isso for o seu Deus, então isso constitui uma idolatria. E isso vai controlar o seu coração. Isso vai levar você a ser submisso a esses bens. Mas se o Senhor, o verdadeiro Senhor, for o Senhor, o Deus único, então isso vai ajudar você a ter sabedoria como usar esses bens para o progresso do reino. Então, talvez uma grande oração que podemos fazer é sempre pedir ao Senhor sabedoria no modo de administrar aquilo que Ele nos tem dado. Seja no muito, seja no pouco. Talvez você pode dizer, pastor, mas eu ganho tão pouco, eu tenho tão pouco, como que eu posso administrar isso? Não, você ainda é responsável para administrar com sabedoria também, até mesmo o pouco que Deus lhe tem dado. Deus nos ajude a poder fazer isso de um modo eficiente. Nossa próxima parábola, nós vamos falar sobre a ovelha, a moeda e o filho recuperado. Vamos orar? Querido Deus, te somos tão gratos, a sua palavra é tão rica em maneiras como o Senhor Jesus Cristo usou, figuras de linguagem, figuras de retórica, para nos despertar, para nos animar, para nos esclarecer, nos desafiar a usar nossas vidas de modo proveitoso. Dá-nos a sabedoria, especialmente acerca daquilo que o Senhor nos tem dado dos nossos bens. E é por isso que eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não deixa de deixar os seus comentários, nos diga aí quais são os seus pensamentos, suas contribuições junto conosco e podemos discutir, aprender mais sobre essas palavras que Jesus nos tem dado. Deus abençoe.